Fala galera, beleza? Começando mais um OsórioCast mais, lembrando que o projeto é o OsórioCast mais porque tem alguém que vai falar coisas mais interessantes do que apenas este gordinho que vos fala toda vez. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a chefe Andréia Loreto. Que chique, hein? Eita, louco, esse podcast aqui tá chique demais. E olha, a gente vai conhecer um pouco mais, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, por favor, deixa um like. Se não gostar, não precisa mais voltar aqui. E a gente vai, claro, chamar ela, que eu conheço já há algum tempo, e impossível eu, como um bom gordinho, não chamar uma chefe para conversar aqui comigo. Então, assim, primeiro de tudo, Andréia, muito obrigado por aceitar o convite. Não tá correndo risco nenhum, não te preocupa. Obrigado mesmo. Assim, como eu estava te explicando antes, esse projeto é porque eu acho que tem gentes mais interessantes, com assuntos mais legais, que muita gente tem que conhecer, que mais pessoas têm que conhecer. Criei o OsórioCast e aí com o tempo eu falei assim, cara, mas temos que botar mais nessa história, temos que chamar mais pessoas. Então, assim, muito obrigado por ter aceito o convite. E, galera, só já te prepara aí, senta, em média uma hora e pouquinho de conversa. Então, assim, ó, quer deixar os seus comentários, deixa aí que depois a gente vai estar respondendo. Enfim, Andréia, brigadão. Para começar, pra gente começar nosso papo, tipo, eu sempre falo isso com todo mundo, que é assim, ó, no melhor estilo Marília Gabriel, sabe? Quem é Andréia por Andréia? Ai, o prazer é meu, tá, Osório? Oi, galera, né? A gente tem que dar oi pra galera, né? Então, assim, o prazer é meu, é uma honra estar participando, acho muito bacana essa tua iniciativa, né? A gente, como a gente mesmo estava comentando antes, nós somos conhecidos no meio e é interessante a gente trocar ideia com outras pessoas, até se vocês tiverem perguntas, alguma coisa de gastronomia, pode mandar pro Osório, ele me manda, que eu respondo para vocês, ou me segue, tá? Bem legal. Que eu respondo. Então, assim, é uma alegria, tá? A gente se conhece realmente há muito tempo e a honra é minha, tá? E fazer parte desse teu projeto é legal. Quem é Andréia por Andréia, né? Cara, assim, eu digo que a gente veste personagens na vida, né? Então, a Andréia, profissionalmente falando, eu digo, eu visto um personagem cada vez que eu vou fazer algum tipo de trabalho. Então, se eu estou trabalhando em algum evento, daí é uma postura, até porque o evento exige, né, que você tenha uma dinâmica de trabalho diferente de quando eu estou dando aula, diferente de quando eu estou dando consultoria, diferente de quando eu estou dando um socorro para algum proprietário de algum restaurante ou, né, alguma pessoa aleatória que quer uma receita, sabe? Que é diferente também, que eu disse que eu ia falar dela, né, que é da Júlia, que está cuidando das minhas redes, que é uma postura, a gente tem uma relação muito bacana. Então, são Andréias que constrói a Andréia, né? Da Andréia, mãe de família, que mora em Santa Maria há um certo tempo, né? Então, eu, para cada... Não, gente, não é que eu sou bipolar ou tripolar, não é isso, Tipo, tá, gente? esquizofrenia Daqui a pegando pouco, nesse assim, momento. é aquele fragmentado, sabe aquele filme fragmentado, bem louca. Não que eu seja muito certa também, mas, assim, no sentido de que você, para cada posição ou para cada situação que você vai vivenciar, você tem que, de fato, né, seguir uma postura. Então, Andréia para Andréia é uma pessoa assim, muito sincera, muito dinâmica, e que gosta muito de conversar, que gosta de compartilhar, que gosta de trocar ideias, que gosta de comer bem, entendeu? Que é exigente. Mas ao mesmo tempo eu sou muito amiga, eu sou muito humana, eu me preocupo demais, até mais com as pessoas do que normalmente comigo. Então, assim, tenho bons relacionamentos em função disso. Tu e a Grazi são frutos disso, né? De uma boa relação com as pessoas e que eu acho que é fundamental e que um pouco se perdeu, né? Mas eu acho que é isso. Essa é a Andréia, assim, uma pessoa desbocada, né? Claro que num evento social eu sou quietinha, eu me comporto. Você Mas contém. assim, eu me contenho, né? Senão eu recebi educação, tá, pessoal? Mas assim, eu tenho uma frase do Jô Soares que eu acho assim sensacional a respeito do ser desbocado, que ele falou para Dercy Gonçalves, que, cara, é o A símbolo do rainha, né? Aham. desbocado, né?
Então, assim, que ele disse para ela que o palavrão, ou a palavra que você vai dizer, está na intenção de. Né? Então, você dizer, ai, minha querida, de repente, da forma como você vai dizer para a pessoa, às vezes você ofende muito mais de dizer, porra, sabe? Então, assim, é nesse sentido, né? Então, eu sou daquela, porra, meu, sabe? Dá confusão, bora, cara, bora, porra, né? Então, tenho muito disso. Mas, assim, eu sou gente boa, tá, pessoal? Andréia, tu é daqui de Santa Maria, tu falou que tá aqui há algum tempo. De onde é que tu é? De onde é que tu vens? Assim, ixi, daí é mais comprida essa história, né, meu? Eu nasci no Acre, né? Eu sou acreana. O meu pai era militar, meu pai é falecido e tal. E em função disso, a gente morou em vários lugares no Brasil. A minha mãe saiu grávida daqui, né? Então, ela mexe comigo, que eu sou a criúcha, né, na verdade. Porque ela saiu grávida de 6 meses e eu nasci no Acre. E não me lembro do Acre, né, infelizmente, mas assim, porque saí muito nova de lá. Eu morei em Minas Gerais, morei em Roraima, daí depois viemos para o Rio Grande do Sul. Eu vim muito novinha para o Rio Grande do Sul, com 13 anos, 12, 13 anos. Mas depois de formada, porque a gastronomia é minha segunda formação, né, Osório? Eu sou formada em música, sou bacharel em flauta transversa. E com isso eu morei em vários lugares. Conheci muitos lugares, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, seja para estudar, seja para tocar. E depois a gastronomia me trouxe isso também, de você conhecer outros lugares e trabalhar em outros lugares. Em função disso, são artes, né? Eu digo, os meus alunos da música e agora, os meus alunos de agora ou os meus clientes de agora, né, falam muito disso, né? A gastronomia é uma arte, né? Então eu continuo no meio artístico, na questão da criatividade, mas agora não mais como musicista, e sim como chefe de cozinha, né? Quando eu falo pra vocês que eu vou trazer pessoas mais interessantes aqui, ó, tá aí, ó, tá entendendo? A chefe cozinha, toca flauta ao mesmo tempo. Cara, é um negócio, é outro nível aqui. Tu sabe que a primeira vez que eu te vi, tu óbvio nem sabe disso, foi na faculdade de gastronomia, num dia de prova. Porque eu quase fiz a loucura. Na verdade, eu desisti logo na sequência da faculdade, porque já tem um monte de coisa pra fazer. Daí a Grazi estava fazendo a faculdade. E assim, quer saber? Pá, amor, vou te acompanhar nessa história da faculdade aí. Eu desisti na primeira receita. A receita era um biscoito integral com coulis era um coulis de alguma fruta. Eu escolhi morango e tinha que fazer um chá. Mas naquela parafernália toda, né? Nossa, tu não tem noção, assim, era um estresse. Eu comecei às 5 da tarde, fui até às 11 da noite e a Grazi, tipo, tinha calma. Eu tinha que fazer pose, registrar, fazer... Falei, nossa, cara... Tipo, ficou bom, pelo menos assim, foi aquela coisa assim, tá, realmente eu não tenho condições psicológicas de fazer essa faculdade, porque para fazer um biscoito foi esse estresse todo, imagina se eu vou fazer um... E tinha a outra receita para escolher um peixe, não sei das coisas, eu falei, não... Eu gosto de cozinhar, mas não vamos exagerar. Cometi um erro aqui. Né? Essa formação eu não vou ter. E aí eu te vi pela primeira vez, foi num dia de prova. Que tu chegou e logo na sequência tu chegou e tu reclamou lá. Que os caras estavam... Ninguém sabia onde é que era a prova, não sei o que. Ninguém falava nada com nada. Aí, logo depois eu acabei te conhecendo... Aí, como empreendedora, com a empresa produzindo as massas e tal, eu falei, eu já conheço ela, foi a moça que reclamou lá da prova, lá que os caras não explicam onde é que era fazer a prova. Andréia, essa pegada de viajar por vários lugares e de ter esses aprendizados e tudo mais, assim, evidentemente que a gente consegue encontrar conexão por causa desse ponto artístico que tu falaste mesmo, entre música e gastronomia e tal. Porque, quer ou não, é uma arte, né? É uma coisa que exige tu prática e muita percepção para te poder obter resultado ali nas receitas e tal. Mas as viagens te trouxeram isso e esse contexto do artístico ou teve influência da família, sabe? O que te levou para esse caminho de música e depois como é que chega na gastronomia, né? Eu me lembro muito pequena de eu estar na cozinha, né? Mas assim, muito pequena mesmo. Quando nós morávamos em Juiz de Fora, a minha avó, materna, no caso, ela estava fazendo nhoque e eu fui ajudar ela a fazer o nhoque. Eu acho que eu tinha uns 8 anos por aí.
E, claro, eu sempre fui alta, né? Então, assim, eu alcançava, beleza? Eu acho que eu mais atrapalhei a coitada da avó do que qualquer outra coisa. Mas eu ajudava e eu tenho na minha memória muito bem gravado que ela fazia o nhoque, que é aquela coisa do cuidado na entrega dessa comida afetiva, sabe? Quando ela fazia as bolinhas do nhoque, ela passava no garfo e ele fazia uma conchinha, sabe? E esse era o meu serviço. Então ela fazia, me mostrou e eu passava aquele mundaréu de nhoque. Imagina, nós somos 5 irmãos. Eu sou a mais nova de 5, mais pai, mãe, mais vó, 8 pessoas para comer. Descendência Nhoque é a alemã. roda. Descendência alemã com italiano, gente, a gente comia, tipo, como se não houvesse amanhã, né? Então, era uma cacetada, tentar controlar as palavras. Um monte de nhoque que tinha que fazer, mas eu adorava, então eu me divertia muito. E aí eu me lembro ainda dessa questão da avó, que eu achava muito interessante, eu era muito picucha, que ela comia iogurte natural todos os dias de manhã. Eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó. O iogurte natural todos os dias de manhã. Só que ela como chegava lá no pai e na mãe, e comprava um iogurte. E aí ela comia aquele bendito iogurte, botava leite no iogurte, botava em cima da geladeira com um papelzinho, com um guardanapo. Claro, daí Produzir ia mais. ter, exato, ia produzir mais e tal, os lactobacilos. Hoje eu sei todo o processo. E eu ficava muito intrigada com aquilo, assim, porque eu dizia, meu Deus, a minha avó é mágica, entendeu? Que Imagina que ela, rica. cara, É, ela bota o leite ali naquele potinho e aquilo vira iogurte. Gente, minha avó que é rica mandinga. sensacional. Boa. E então, assim, eu tenho essa primeira referência da gastronomia vinculada a isso. E, paralelo, a minha mãe e o meu pai era militar, minha mãe era professora na época do estado, eu acho, de Minas Gerais, eu acho que era do estado, sim. E 5 cria para sustentar, tu imagina. Eu, a mais nova, com 8 anos, a minha irmã mais velha tinha 15. Imagina, né? Tudo oco por dentro. Então, eles tinham... era a coisa mais terrível. Eu me lembro sacos de... Eu sei que não tem nada a ver com a pergunta, mas eu tenho que contar. Os sacos de pão francês, né? Que aqui a gente chama de cacetinho. O meu irmão ia buscar, louco era 50 pães por dia, acho que a gente vivia de pão, eu acho. Então, era muita mesmo comida, né? E já tinha essa coisa de comerem bastante. E aí a minha mãe e meu pai começaram a fazer macarrão como segunda renda. Então, assim, eu era muito pico-ruxa quando isso acontecia. E eu adorava. Eu devia ser muito mala quando criança. E aí eu adorava tocar o cilindro. Porque na época, né, a grana para um elétrico não tinha. Isso, eu sou um pouquinho, né, passada já, que nem eu digo. Então faz um tempo, né, galera? E aí eu tocava o cilindro, assim, achava o máximo. E eles cortavam aquilo, cortavam com outro cilindro. E eram uns varais, Osório, dentro de casa, assim. E a gente pendurava Que aquilo e legal. tal. E a mãe vendia aquela massa seca. A mãe e o pai vendiam aquela massa seca maravilhosa, né? E para nós, desculpa, para nós a janta era quando você corta na lateral sempre cai um pedacinho. Então a janta do dia era aqueles pedacinhos que nós comíamos. Então assim, sempre fui muito disso. E passado o tempo ali com 10 anos eu já cozinhava. Então eu fazia comida de casa, fazia comida para família e tal. Sempre a gente sempre se virou muito, sabe? Muito, muito, muito. Com 12 anos, aí fomos para Roraima e tal, aí eu conheci muita fruta, eu sempre fui de comer muita fruta e tal. Quem olha assim o corpinho não diz, tá, galera? Mas eu não sou, não sou do doce, por exemplo, mas agora pão e fruta, Jesus. Então, assim, eu conheci frutas e sabores e paladares muito diferentes graças a essas mudanças todas, né? E vindo para o Rio Grande do Sul, meus pais sempre fizeram muita junção de amigos e eu sempre estava socada na cozinha. Aos 18 anos, antes da faculdade, antes de entrar para a faculdade de música, eu e a minha irmã, não a mais velha, a segunda, foi o nosso primeiro empreendimento que quebrou, diga-se de passagem. Quem não quebrou na gastronomia ainda o cara é fodão, que não foi meu caso no início. Nós criamos uma marmitaria, tá? Nosso primeiro empreendimento, eu tinha 18 anos na época. E aí era uma marmitaria gourmet, assim, porque a gente queria fazer umas coisas diferentes. Sempre fui.
de criar coisas diferentes, né? Então, nós tínhamos lá as entregas e eu me lembro, esse prato em especial, vou falar porque eu tomei-lhe um queimaço daquilo, aquela maravilha. Aí nós fizemos um frango com abacaxi, eu ajudava na entrega, me manei, sempre estava nada, me manei com aquelas marmitas que era de gancho, aquilo virou na minha perna, foi uma delícia. Mas assim, os clientes... memória. Não, ó, deliciosa, mas não traumatizei. Então, assim, eu sempre fui de criar coisas, assim, essa minha irmã também, a minha irmã gosta de fazer mais doces, é mais do patisserie do que eu, né? Eu sempre fui da cozinha quente. Então, a gente criava muita coisa. Então, eu pesquisava, trabalhava com laranjinha quinquã, que há pouco tempo atrás as pessoas começaram a descobrir que não precisava ser só em conserva, só doce de laranjinha quinquã, que você pode fazer várias coisas e tal. Então, a gastronomia sempre teve muito presente. E aí eu me formei e sempre, vamos fazer uma junção, o lugar que eu estava era dentro da cozinha. Fui trabalhar como prof de música, tinha alguma coisa, a Andréia estava na cozinha. Vamos juntar, a Andréia estava na cozinha. E aí comecei a fazer uns cursinhos, assim, sabe? Esses mini cursos. E o fulano chegava... Eu morei um tempo... Depois de ter vindo... Quando voltei, quando me formei, fui embora, voltei para o Rio Grande do Sul. Morei um tempo em Horizontina. Então, assim, sabia de... fulano vai dar um cursinho, eu ia lá, sabe? Eu estava sempre socada no meio, criando algumas coisas e trazia muita coisa da minha vivência fora do Rio Grande do Sul, justamente com essa intenção de trazer experiências para as pessoas, sabe? Então, veio daí, dessa criação mesmo familiar, de estar dentro da cozinha, e sempre foi muito intrínseco meu. Né? Não fiz a faculdade de gastronomia na época porque não tinha no Rio Grande do Sul de forma nenhuma, só tinha no norte do país. E aí, meus pais não me deixaram ir. Mas não sou traumatizada, tá, galera? Fiz música e fui muito feliz com isso. Mas, assim, uma hora puxa, né? Uma hora vem, seja por destino, seja porque você gosta mesmo. E fui me identificando cada vez mais. E aí, hoje eu estou vivendo absolutamente só da gastronomia. Sabe que essa construção que tu traz, assim, quando a gente fala de gastronomia... Não dá, evidentemente que a gente não pode tirar, e tem que ver se é uma coisa também que tu percebe ou não. Eu recordo que eu vim para Santa Maria ali por 96, tá? E tava começando, aí tinha a NET, tava começando a surgir os programas de gastronomia. Aí tinha muito Jamie Oliver, Gordon Ramsay, esses caras eram os caras que já estavam na TV com os programas. E eu lembro, o meu pai era um cara que a galera reconhecia assim, era o cara na hora do café, era uma casa que sempre chegava algum amigo e ele fazia lá umas torradas, uns negócios, então na hora da janta aparecia lá, abria uma lata de sardinha, botava, todo mundo achava aquilo maravilhoso pela forma com a qual ele lidava com a comida e colocava carinho ali na hora de... Pra mim aquilo era comum, né? Sim. Eu não quero dizer nada, eu acho que é só arroz e feijão que tem aí, mas tudo bem, a galera dizia que era muito mais que isso. E ele olhava as comidas que eu fazia e dizia que só fazia gororoba. Ele falava assim, nossa, só faz gororoba, achava horrível. Eu adorava misturar arroz e feijão na panela e comer da panela. Enfim, essas coisas normal de gordinho. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a assistir os programas e ali a gente começa a ver esse movimento que hoje tá, né, que faz parte do dia a dia, que são os programas de TV, aquela imagem e tal. Mas a gente não tinha ainda a imagem do chefe, que é bem mais recente, mas que começa a nascer ali. O chefe como um profissional e tudo mais. Em que momento que tu vê que cruzou essa barreira, assim, da cozinheira, que tá num evento e que, cara, virou chefe, assim? Foi só depois da facu ou já foi antes que a coisa... Falou, não, para lá, não sou só cozinheira. Não que tu tenha até auto-titulado, tipo, agora acabou, cheguei, galera, agora... Dá licença. Dá licença, meu. Tu conseguiu perceber em que momento que isso aconteceu, assim, que tu viu, já dá pra dizer assim, calma lá, que quem manda sou eu, sou literalmente a chefe de cozinha, né? Assim, essa questão de ser chefe ou você se considerar chefe é muito delicada, muito tênue, né? Isso. Na verdade, a profissão é cozinheiro, né? Eu sou uma cozinheira. Indiferente de onde eu vou estar trabalhando, eu sou uma cozinheira. Eu demorei muito tempo para me aceitar como chefe
Uma porque é um mercado, assim como vários outros, ele é um mercado, imagina 96 está falando lá do Gordon, e pouquíssimo tempo depois a gente vê mulheres como destaque verdade. de chefe de cozinha, né? Então, hoje a gente tem nomes renomadíssimos, né? E mulheres, assim, levando à frente. Então, ainda é um ambiente mais masculino. E até porque você pensa, não, vou ter uma mulher sob comando de muitas pessoas, e homens e mulheres e tudo ali. Então, às vezes, ocasiona essa dificuldade. Porém, eu entendo que você pode se dizer chefe, e é uma coisa que eu dizia quando eu dava aula, que eu dizia para os meus alunos, quando você entende a cozinha como muito mais ampla do que só o ato de cozinhar. Porque você ser chefe de cozinha, você tem que saber a gestão de pessoas, que é o mais... Porque eu digo para eles, ó, gente, cozinhar, saber fazer, por exemplo, um frango à la cordon bleu, tá? Que é barbada, posso passar a receita, tá, galera? Mas assim, é barbada de fazer. Ai, mas tem nome, né? Ai, não, vamos fazer um cogumelo. Como é que lida com cogumelo in natura? Bem, N dicas que você pode dar que são fáceis, mas assim, que você tem que saber a técnica. Você saber fazer isso é mais fácil do que você fazer uma gestão de cozinha. Que é você fazer a gestão das pessoas, é você fazer gestão de estoque, é você fazer gestão de desperdício, é você criar cardápio, é você inovar, você ver o que está em tendência e trazer para a realidade a qual você vive. Não adianta eu, Andréia, vou trabalhar num restaurante em que ele o seu carro-chefe é a la minuta, e eu vou lá colocar, sei lá, uma sopa, sei lá, com cogumelos, não vai rodar. Entendeu? Então, eu tenho que entender do negócio onde eu estou, e eu, como funcionário daquele restaurante, conseguir ser o braço direito do proprietário para que ele consiga fazer um CMV bacana, que ele consiga vender mais. Porque a posição da gente é isso. Né? Você é um vendedor do teu trabalho, mas você tem que treinar a tua equipe para fazer isso. Então, você se dizer um chefe de cozinha de restaurante é muito mais amplo. Chefe do que só cozinheiro. Não desmerecendo, ao contrário, porque sou cozinheira, tá, galera? Mas, assim, e chefe de cozinha de evento também. Então, hoje, antes de vir para cá, eu estava em reunião com um ex-aluno meu que vai fazer essa transição, né? Ele vai... E o mais bacana é que ele é professor também, ele vai deixar de ser professor, e ele quer se aventurar nessa história da gastronomia. E eu dizendo para ele exatamente isso, né? Você tem que começar a perceber que ele vai trabalhar com eventos, que você trabalhar com eventos, a comida é, na verdade, o mais tranquilo de você pensar. Você tem que pensar qual é o público que você vai atender. Esse evento é para que tipo de público? Que lugar que eu vou ter? Qual a estrutura desse lugar? Aonde eu vou fazer a melhor compra? Que equipe eu vou levar? Nesse lugar eu tenho como armazenar com segurança alimentar, que isso é uma outra coisa fundamental para chefe. E tem muito cozinheiro, muito chefe que não... Cara, é imprescindível. A gente tem que se preocupar com quem vai comer o que a gente está oferecendo, no mínimo com segurança alimentar. Sabe que eu tenho certeza que aquela criança, aquela pessoa que vai comer, não vai ter não vai pegar uma salmonela, não vai ter uma infecção, sabe? Não vai parar no hospital, porque não é só o meu nome, é uma questão de segurança com o outro. Então, essa história do amor na gastronomia, ele tem que ser amplo, nesse sentido também. Que essa entrega, que essa pessoa vai comer algo seguro, saudável, com qualidade de verdade e uma experiência. Sabe? Então, você consegue se dizer chefe quando você consegue perceber que, porra, eu sei isso aí. Entendeu? Eu consigo entender isso daí e eu consigo passar adiante, eu consigo fazer o comando de equipe. De eu olhar e dizer, fulano, eu preciso, tem tanto tempo, eu quero isso agora. Gente, bora. É agora. Porque gritar por gritar, não que eu não grite, né? Mas gritar por gritar, só sem você direcionar as pessoas, é loucura, não funciona. Né? Não funciona. Então, eu fui passar a entender que eu era chefe quando as pessoas
começaram a me dizer, os meus funcionários, os meus colaboradores, ex-colaboradores, ou ex-colegas de trabalho, ou o cliente começaram a me dar esse feedback de que, cara, foi a melhor comida que eu já comi na vida. Chefe, tu foi a pessoa que me mostrou qual é a diferença desse processo para aquele processo. Foi tu que me fez, dar o start para a paixão para a gastronomia. Eu tenho funcionários funcionários não, ex-colegas que trabalharam comigo em alguns restaurantes que eu já fui chefe, que até hoje eles me mandam, que hoje um deles é chefe num restaurante aqui em Santa Maria, que ele me mandou uma mensagem, acho que faz um mês e pouco, chefe, eu de novo tenho que te agradecer por tudo que eu aprendi contigo, ele não fez faculdade nem nada, tudo que eu aprendi contigo e que eu uso até hoje. Então, quando você começa a perceber que, de fato, você está fazendo a diferença, daí você pode se intitular chefe. Antes disso, é uma estrada, é um caminho, sabe? Você tem que ter humildade de aceitar, e não é que a gente não erra, e erra o tempo inteiro, como qualquer profissão. O tempo inteiro também não, né? Mas a gente erra. A humildade de entender que você não sabe tudo, que você sabe um pouco de alguma coisa, e isso serve... e que as pessoas... Que é o que eu digo também para a galera, eu disse, olha, não achem que você fez um curso, uma faculdade de gastronomia, ou um curso que você saiu e recebi meu diploma. Bom, agora eu sou chefe. Não é. Não é assim, entendeu? É muito maior. Eu recebi... não, aí fiz a pós... Não, agora eu sou... Não é assim. Entende? É a prática, é o dia a dia, é você entender que é muito mais amplo do que saber fazer um estrogonofe bem feito da receita original, sabe? Você tem que entender de química, entendeu? E aí a gente entra para o ato de cozinhar, né? Você tem que saber resolver problema. Um chefe, ele sabe resolver problema. Então, o problema que eu digo no sentido... Vamos para a básica, que muita gente já deve saber, claro. Mas vamos lá, uma maionese. Cara, a maionese desandou, e agora? O chefe tem que saber. Ela desandou. Ou por excesso disso, ou por excesso daquilo, ou por falta daquilo. Vai resolver de tal forma. Não. O molho, que eu dizer para eles, gente, vocês estão trabalhando com uma coisa muito amarga. Com o que vocês têm que equilibrar? Você vai trabalhar com acidez, você trabalhar com gordura, você tem que usar o que para equilibrar essa gordura na hora de servir. Então, isso é conhecimento técnico que faz parte da obrigação. Isso é o mínimo que a gente tem que saber. Mas você se intitular chefe, assim, como comandante mesmo de uma operação, é muito mais amplo do que só o ato de cozinhar, entendeu? Sabe que nessa construção, assim, é legal tu falar isso, porque eu tenho um grande amigo, de infância, e a formação dele ele fez faculdade de agronomia e depois ele migrou para uma área, ele foi trabalhar nas indústria de laticínio. Ele era analista técnico, tipo, é o cara que chegava o leite e ele fazia análise do pH, não sei o que, rejeitava o taxa ou não, enfim. E aí ele quebrou um braço numa ida para uma, depois ele se curou, quebrou o outro braço e falou assim, eu não quero mais, tá muito ruim esse terreno. E aí, na história, ele acabou se direcionando para a gastronomia e hoje ele está dentro da universidade lá em Santa Catarina, em Floripa, no curso de gastronomia por lá, e ele guia as turmas que vão para a Itália fazer estágio. E eu lembro dele conversando, ele me dizendo assim, às vezes o complicado é aquele cara que tem talento, mas ele acha que só o título vai resolver. E é o cara que tu leva ele para dentro da cozinha, se ele tá afim naquele dia, ele traz resultados, se ele não tá, porque ele tá acreditando que o dia que sair o diploma vão reconhecer ele como chefe e tal. E ele falou, cara, eu tenho gente aqui que... auxiliares e coisas que são muito mais conhecimento, que botam a mão na massa e são os caras que vão te entregar uma comida muito mais deliciosa e tal, porque eles sabem o que combina com o que bate com o que. Isso que tu falou do processo químico, ele falava demais isso, assim, quando a gente ia conversar, e dizia, não, o cara ter noção do que combina com o que não é o que ele acha que é. Né? O processo todo ali. E aí ficou, só que ele era um que ele dizia assim que em um certo momento a galera toda quis pular a etapa cozinheiro, né? Tipo, não sou chefe, tipo, sério, né? Ele falou, cara, é um problema que hoje a gente... É lógico que um tempo o mercado também vai
dizendo pro cara, não, querido, tu não é chefe. Ou traz pra realidade, traz pra real. entendeu? Mas ele disse que isso, de uma hora para outra, assim, também inflou, né, com a história dos programas e da... Porque virou um mercado também tem bastante estrela, né? Não tô tirando o mérito das estrelas, porque tem estrelas que são merecedoras de ser e tal. Mas ele falava muito isso, assim, que ele falava, cara, ele dizia que eu lembrei dele que ele falava que ele se considerava um químico. Ele sempre dizia, não sou cozinheiro, cara, não sou chefe, sou um químico. E ele adorava fazer molhos. Na casa dele tinha muito molhos, assim, com diferentes sabores. Ele gostava muito da Itália, porque dizia que lá tem tomate de tudo que é tipo mais um pouco, Ele dizia que ele queria, eu não conseguia, que era trazer de lá, né? Quando ele ia, falou, cara, se eu pudesse, eu botava na mala e vinha com um monte de coisa, mas não rola. Tem como, né? Então, essa dinâmica que ele falava muito isso que tu trouxe, assim, né? Do conhecimento da química e tal. Eu lembro dele falar muito a respeito dessa dinâmica e tal. Mas isso é uma verdade, assim, Osório, essa questão, os programas, o que eu entendo de benefício nos programas de gastronomia, tá? Falando especificamente dos realities. Não esses que ensinam alguma coisa, mas reality mesmo, sabe? Trouxe essa valorização da persona chefe e que deve ser muito valorizado, sim, porque ser cozinheiro, ser chefe de cozinha não é fácil. Não é para qualquer um, é horas em pé, é tenso, é estressante, é ambiente, às vezes, climatizado, às vezes é um calor dos infernos, parece que ali tá... O inferno é fresquinho perto da cozinha que tu tá, porque é forno, é fogão, é fogo e tal. Faca pra tudo. Trabalhando o capeta do lado. Ali, mais ou menos, entendeu? Ali do ladinho e ali assoprando fogo. Assim. Mas, assim... Então, e trouxe essa valorização e que eu acho que é fundamental. O que eu digo muito para a galera? Primeiro, tem que estudar. Tá? Eu acho que o cozinheiro que se faz no dia a dia, ele tem muito mérito, mas é muito mais sofrido para ele alavancar a profissão dele. Então, por isso que eu digo, tem que estudar. Seja um curso livre, seja uma faculdade, seja um curso técnico, entendeu? As pessoas têm que estudar. Eu sou muito a favor do conhecimento, assim, que eu acho que isso é fundamental, que vai te trazer base. Lá num sufoco, tu vai lembrar. Se tu estudou, tu vai lembrar no sufoco. Mas tem que entender que não é só isso que vai te fazer chefe. Então, eles têm muito disso, né? Eu vou me formar e daqui eu saio chefe. Claro que as portas vão estar mais abertas para quem tem um curso do que quem ficou 2, 3, 4 anos dentro de uma cozinha e não tem nenhum curso. Obviamente, entendeu? Tu vai ter... O proprietário vai criar mais expectativas em cima da pessoa que supostamente estudou, né? Que se preparou e tal. Mas esse profissional que está estudando, ele vem, a grande maioria vem com essa postura de que, cara, eu vou ser o chefe, entendeu? Até você fazer ele entender que a realidade não é isso, e que é horas de pé, e que tem que lavar louça sim, e tem que limpar chão sim, e limpar fogão sim, e arear panela sim, sabe? Antes de você se intitular chefe, sabe? Então, assim, tem até o filho de uma aluna minha que comentou, um dia tu vai ser, mãe, que nem a chefe André, que não faz nada. E aí eu, cara... Quase tem um ataque nessa hora, não? Falou. Eu disse, oi? ¿Acaso serei eu, senhor? Então, assim... E aí ela ainda riu e ela disse assim, olha, fulana e tal, não vou dizer nem os nomes, mas assim, na verdade, a chefe André é a que mais trabalha. Então, assim, às vezes, na correria, não tô ali lavando a louça, mas, assim, todo o suporte que foi dado e tô lá na frente tocando o evento, sabe? Então, assim, eles entendem... O reality trouxe essa ideia de que chefe não lava louça, entendeu? De que chefe não limpa chão, não é. Só pede mais tempero. Bota mais tempero e só grita, eu quero a minha vieira selada de um lado só, entendeu? Então, não é isso. Aí eu quero, entendeu? Um salmão unilateral, sabe? Então, isso cara, trouxe benefícios, né? As pessoas terem conhecimento e é muito importante, muito bacana. Mas, assim, para quem quer seguir a profissão, ela precisa entender que o chão é mais... a realidade é mais dura, né? Do que essa fantasia do reality show. Sim. Tu lida com
tu lida com diferentes públicos, né? Eu te acompanho, assim, então eu tenho a imagem da Andrea empreendedora ali, que está lidando direto com o público final. Depois eu tenho ali, eu vejo a Andrea está em tal restaurante fazendo uma consultoria, depois está em outro, enfim. E restaurantes diferentes entre eles. E aí depois tem também a Andrea professora e tal, né? Enfim, muda muito tu lidar com o cara que é o cliente final e lidar depois com o cara que é o empresário do restaurante, muda muito. E aí cai naquela história de ter que ter um monte de Andrea para saber lidar, cada uma com uma situação. Ah, muda. Muda bastante. Por isso que eu digo, né, que eu sou personagens, assim, você usando o mesmo conhecimento, a mesma preocupação de uma entrega de qualidade, uma entrega, você entendendo o ambiente onde você vai estar, fazer uma experiência, fornecer uma experiência de qualidade e uma experiência satisfatória. Quando você vai dar uma consultoria, porque eu nunca, é muito raro, assim, eu já dei consultoria, nossa, nem sei te dizer assim para quantos. Mas, assim, muito raro eu ser chamado para uma consultoria no início do restaurante. Quando ele está sendo criado e tal, vamos criar cardápio, blá, blá, blá. Daí é mel na espeta, né? Normalmente eu sou chamada para consultoria quando o fogo está pegando, quando a entrega não está boa, quando o cliente está reclamando, quando a comida não é boa, quando o CMV está muito alto, quando tem muito desperdício. E isso são várias situações que acontecem dentro de uma cozinha, com os profissionais e com os proprietários. Então, você saber lidar em trazer aquele profissional primeiro para o teu lado e fazer ele entender que ele pode, que ele é capaz, que ele consegue fazer uma entrega bacana, só que ele tem que aceitar certas coisas e vamos desenvolver isso dentro das possibilidades, demora. E você trazer o proprietário para dizer, olha, fulano, esse teu desejo, para isso acontecer, infelizmente, nós vamos ter que apontar alguns probleminhas que, na verdade, são responsabilidades suas, né? Então, assim, se eu tenho uma cozinha à moda Le Cordon Bleu, eu posso fazer uma entrega, entendeu? Top. Mas se eu não tenho uma cozinha essa moda e eu tenho uma cozinha com vários problemas estruturais, muitas vezes, eu não tenho como cobrar do meu funcionário algo que eu não estou oferecendo. Então, você fazer o cliente, no caso que o meu cliente, o proprietário do restaurante, entender isso, sem ele querer me assassinar na saída, entendeu? Deixa eu te apresentar esse conjunto de facas aqui, querida. Gente, chegou um maravilhoso. Então, assim, é muito delicado. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito grande nisso daí. Então, a mesma coisa o cliente final. Aí, isso é um profissional, Andrea. É você trazer pontos e trazer solução. Porque eu digo assim, ó, em tudo, tá? Seja dando aula, seja num evento, seja numa consultoria, se eu chegar lá e dizer, fulano, isso aí tá ruim. Não vai funcionar. É uma porcaria essa tua batata. Cara, isso aí não precisa de mim, né? Isso aí qualquer um pode falar. Ó, isso aí não vai funcionar por causa disso, disso e isso. Vamos fazer assim. O método mais barato é esse. O método mais médio de valor, mas que vai te durar mais tempo é esse. E o mais caro que vai te durar o resto da vida é esse. E aí tá na dependência do proprietário do restaurante resolver. A mesma coisa é cliente, né? Você tá num evento, assim, você tem ali, você tem que resolver o problema. Então, esse cliente final, quando ele me contrata para um evento, ele quer uma experiência, ele quer a imagem da chefe Andrea, ele quer personificada na comida que ele está comendo. Ele não quer uma comida mais ou menos, entendeu? E eu nem me permito fazer isso, porque eu tenho muito disso, eu falo muito isso para a galera que trabalha ou que estudou comigo. Assim, a gente tem que ter muito respeito pelo outro. Seja a grana que ele está investindo, porque o cara pode ser rico e pode ser mediano, ou pode ser pobre, daí o dinheiro tem o mesmo valor no sentido de respeito para a gente. Então, se você não entender que esse cliente precisa ser respeitado na sua entrega, você já está na profissão errada. Muda, entendeu? Vai fazer outra coisa que está no lugar errado. Então, você tem que respeitar muito esse cliente. Então, essa entrega tem que ser o melhor que eu posso entregar naquelas condições. Tem uma frase do Cortella, que eu falo muito em casa, eu tenho 3 filhos, tá, galera? E aí eu falo muito para os meus filhos, e falo muito para mim, e falo muito para a galera que trabalha comigo. Olha, você tem que entregar o seu melhor
nas condições que você tem, enquanto você não tiver Você condições... tem que entregar o mais ou menos, é que eu não melhor. consigo, né? O jeito que ele fala, não consigo. Nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições melhores de entregar, melhor ainda. Então, que é a mesma coisa. Faz o melhor que tu pode. Dentro daquilo. Mas faz, sabe, Osório? Então, assim, eu procuro trabalhar essas diferentes Andréias, que são pessoas... que são trabalhos diferentes da melhor forma possível. Então, na consultoria é você apontar problemas, mas levar resultado, né, soluções. No evento é você fazer a melhor entrega dentro daquele desejo, daquela necessidade. Às vezes as pessoas depositam, cara, 15 anos, um casamento, uma formatura, é um sonho, sabe? As pessoas se envolveram naquilo ali, uma inauguração de uma loja, as pessoas... Sabe? Você não pode se dar o direito de fazer mais ou menos. Você não pode se dar o direito de entregar uma comida ruim. Você tem que fazer bem feito. É sua obrigação. Você é pago para isso, sabe? Então, eu procuro fazer isso. E como professora, a mesma coisa. Eu não posso me dar... eu não. Olha, eu sei o segredo de fazer o molho pesto sem ele escurecer, mas eu não vou contar para vocês que eu vou usar só pro meu trabalho. Entendeu? Puta, ajuda isso. Cara, então assim, não. E você... e ser professor, graças a Deus, é uma profissão assim, que eu amo muito e que eu me dou muito bem também. Você tem que fazer com que o outro te entenda. Sabe? Então, assim, eu tenho que achar alternativa de explicar para você, Osório, de alguma forma, e se o fulano que está do teu lado não está entendendo, o problema não é do fulano, o problema é meu. Eu tenho que achar uma alternativa para esse fulano entender. Sabe? Eu tinha um aluno autista e ele era um xodozinho, né? E ele é um xodozinho, não morreu, né? Pobrezinho do meu. E aí a forma como eu dava aula para ele, é claro que era um pouco diferente da forma de eu dar aula para os outros. Entende? Ele era meu sous-chefe sempre. Então, eu puxava o Miguel, mas ele não queria provar a comida e tá tudo certo. Então, assim, eu excluir o Miguel não é porque, né? Mas, assim, eu não podia fazer isso. Então, eu tinha que achar alternativas de equilibrar a turma, mas sem esquecer as necessidades especiais de um e aqueles que são top 5, sabe? Eu tenho um aluno que eu tenho vários, né? Nem vou falar o nome dele, porque os outros vão ficar com ciúme. Tinha, né, no caso, que era assim, eu pensava, gente, vamos fazer tal coisa, ele já estava materializando o troço ali, era muito rápido, sabe? E eu tinha que suprir essa necessidade dele. Então, a turma eu ia levando e esses mais, assim, que se despontavam, eu não podia deixar ele lá esperando, ai, meu Deus, até cortarem a cebola. Você tem que ter uma dinâmica muito grande para poder atender esse público todo e fornecer conhecimento. Sabe? Seja para aquele fulano que só quer aprender a fazer arroz com ovo, assim como o fulano que quer aprender a fazer, sei lá, um filé Wellington bem feito. Sabe? Tu falou ali do mais barato. Chega a vez, assim, de tu te chamam num restaurante, não precisa dizer, né? E tu olhar e, assim, dá vontade de chorar. É tipo assim, chora agora. Muito. Tu sabe que essa do chorar um dia, eu tava em... Eu não posso detalhar muito qual era a praia que eu tava lá em Itajaí, lá, mas enfim. Não vou dar direcionamento, vocês não vão saber. Sim, sim. E aí, era um evento, enfim, um negócio lá, e aí chegou numa hora que os caras assim, deixa eu apresentar pra ti a nossa cozinha. Sério, André, eu não queria que ele tivesse feito aquilo ali, sabe? Meu Jesus do céu, assim, nossa, que cenário. Era um cenário, assim, era aquela coisa do cara pegando os negócios no chão e vai pra cima bancada e pique. Eu falei, que comida legal, essa é natural, esse negócio. Proteica. Proteica. Salada proteica essa. Uma baratinha. Tem horas que dá vontade de chegar e chorar. Assim, o que eu entendo? Assim, quando você é chamado para uma consultoria, já esse proprietário de restaurante já está acima da média dos outros. Tá? Entendi. No sentido de que ele quer o melhor para o seu cliente. Sim, senão ele não teria chamado. Então, sim, ele ia apertar a tecla foda-se e, entendeu? Come, quer comer com barata, come, quem não quer comer com barato, não come. Então, assim, moda. Entendeu? Tailândia, né? Então, assim, quando ele já te chama, ele já tem essa pergunta. Então, ele já tem, tá lá com estrelinha, né? Na agenda.
Mas, assim, já teve lugares em que eu entrei para a consultoria em que o ambiente era complicado, delicado na questão da segurança alimentar, muitas vezes por falta de conhecimento, ou pelo profissional que está trabalhando não ter conhecimento, ou o proprietário do restaurante não ter o conhecimento. Alguns porque o proprietário estava cagando e andando mesmo, entendeu? Não vou fazer, vou desligar o freezer mesmo e azar-se, entendeu? Muito disso também. Que tem, né? E de eu visitar, às vezes, não, vem aqui, chefe, vamos conhecer a cozinha. E eu dizer, nunca mais boto os pés aqui. Então, tem muito. Claro que não é no sentido de cheia, né? De metida, mas, assim, quando eu vou... E aí eu sou convidada, podem continuar convidando, tá, gente? Inclusive, adoro. Convidada para ir para restaurante para provar cardápio novo, pratos novos e tal. Hoje eu não crio mais expectativa. Há um tempo atrás, quando eu era chamada, eu já ia com uma expectativa altíssima, assim, né? Vou comer. E, assim, eu sou um pouquinho chata nesse sentido, porque eu vou comer e eu vou fazer uma análise crítica daquilo ali. Né? E aí eu aproveito isso e delicadamente eu dou uma dica para o chefe, para o proprietário, mas sem tentar ofender. Às vezes se ofendem, mas não é com a intenção de dizer que eu sou o melhor, ao contrário. Porque se eu quisesse, eu ia dizer, apertar a tecla foda-se, né, e azar. Mas não, é no sentido de que dê certo. Porque eu tenho muito... até quero daqui a pouco falar dessa questão de parcerias, que eu acho que as pessoas... Você sozinho, aquela história, uma andorinha só não faz verão, né? Você sozinho, você caminha, você chega longe, mas você em parcerias, você vai muito mais. Entende? Você consegue muito mais, até o caminho é mais leve, né? Então, o fato de alguém comentar... Eu, quando faço... que nem a gente fez agora um jantar às cegas, eu e a chefe Luciana Soares, a gente fez um jantar às cegas e eu chamei o chefe Bruno do Frei Pança, que é um querido... Já foi no Frei Pança? Já. Tá, já, agora Mas que ele entrou... eu vou arranjar uma desculpa para ir de novo, já que tu tá Isso, falando vai. isso aí, então. Cara, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. E aí, já dei uma dica pra ele, assim, e fora que é um cara sensacional. E eu chamei o Bruno justamente, Bruno, você vai ir, você vai provar, e eu quero que você seja pontual de verdade, entendeu? Não vem dizer, André, adorei, entendeu? Não que ele não tenha adorado, ele adorou, mas assim... ele pontuou coisas na questão, principalmente do atendimento ali e tal. E aí ele falando da experiência, que ele achou bacana, que ele nunca tinha vivenciado esse tipo de serviço e as misturas, que ele ficou encantado. Inclusive, me roubou a ideia, que eu já vi no teu cardápio novo, né, Bruno? Do nhoque tostado. E tá valendo, é isso! Sabe? Cara, que sensacional. Quando eu vi, eu fiz no jantar o nhoque tostado e ele botou no cardápio dele, porra! Meu, não tem como tu não ficar feliz, sabe? Imagina, não, só eu no mundo pra fazer nhoque tostado. Até porque eu roubei do Fogaça a ideia. Sabe? Então é isso. Não é que nada se cria, tudo se copia, né? Não, é você criar dentro das possibilidades que tem. Então, eu me perdi até no que nós estávamos falando. Não, a gente estava falando justamente dessa coisa do cara chegar e ter esse cenário, assim, de se deparar com coisas que às vezes dá vontade de sair chorando e tal, e essa construção mesmo, assim, cara, a realidade mesmo, às vezes, eu sei que, como ele falou, né, às vezes o cara que atacou o foda-se mesmo tá nem aí, mas às vezes falta muito conhecimento e tu chega no restaurante e a estrutura dele é muito distante do que seria o ideal, e às vezes não é má intenção do cara. Não. Né? Era mais essa coisa assim, de tu chegar e se deparar com isso e ter que lidar, o mesmo assim, ó... o quanto fica pra ti, o quanto pesa de tu chegar num lugar e tu vai lá, por exemplo, tu diz pro cara, aqui, essas receitas aqui, não sei se tu faz esse ponto também. Essa receita aqui tu tem que fazer assim, 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 com esse produto tal, não sei o que a gente falou, né? Tem, aqui é o mais barato, aqui vai ser o médio, aqui tu, enfim. E aí depois tu chega lá e fala assim, eu peguei, André, olha só, peguei tua receita aqui, eu fiz umas adaptações. Dá vontade de chorar também nessa hora, assim, putz, o cara não entendeu qual era o objetivo da... O que acontece, assim, ó, quando dentro da maioria das consultorias entra essa questão de você qualificar cardápio. Ou você entrar com pratos novos, ou você qualificar o que tem, tá? E às vezes esse qualificar é só um toque. Entendeu? Não. Se você usar esse temperinho aqui, cara, você sai de 50 para 90, 100, fácil. E o método e a técnica de cocção e tal. Tem muito disso, né?
Mas quando eu entro para uma consultoria, eu não tenho, eu procuro, Osório, entrar na questão assim, bem livre, se o proprietário quiser mudar o que foi ensinado ali. Porque a gente faz o melhor que a gente pode dentro da obrigação da gente, mas assim, o negócio é dele, sabe? Até como chefe de restaurante onde eu não sou a proprietária, é isso. Eu imprimo a minha identidade o máximo que eu posso, mas o dono do restaurante é o dono do restaurante. Se ele quer usar. Claro, tem umas coisas que é foda, né? Daí não dá. Até vamos fazer um molho bechamel com margarina. Não se faz, tá, gente? É com manteiga. É bem no sentido que dá tristeza. Daí tu pega e diz, não vou. Se é eu fazendo, eu vou dizer, olha, não, fulano. Daí eu tenho que provar para ele, por A mais B, por que com a manteiga vai fazer a diferença, principalmente se eu tiver que congelar. Se congelar com margarina, ele dessora, tá, pessoal? Então, assim, ó, se eu tenho que fazer pré-preparos antes, sabe? E a qualidade daquilo que tu vai entregar. Então, sobe um pouquinho o valor e entrega algo com qualidade pro teu cliente. Em vez de usar uma cebosi da vida para fazer um molho, sabe? E não me vende isso como molho bechamel, sabe? Então, é nesse sentido, sim, me incomoda. Agora, se eu vou lá na consultoria, eu ensinei o cara, dei a receita, dei a ficha técnica, tá tudo ali discriminado. E o cara, fez ali, não, André, eu botei margarina porque eu quis, bom, Sim. Daí é problema dele, né? O quanto o quanto a região tá evoluindo na questão gastronômica, assim. Não estou falando só em função de número de restaurante, não é isso, mas que a gente percebe, assim, que está vindo coisa diferente, que os cardápios estão evoluindo e tal. É lógico que eu olho alguns anos atrás, tem muita coisa que tem hoje que não tinha. Mas tu, como um profissional, assim, tu olha e fala assim, não, tá no caminho, tá aparecendo, tem profissionais surgindo, enfim, que estão fazendo a coisa acontecer. A gente consegue olhar para Santa Maria e falar assim, não, tá legal, a região tá indo, claro. Velocidade é muito relativo, né, André? Tem gente que vai achar que é mais rápido, mais lento, mas se percebe isso? Se percebe. Até ontem eu conversava sobre isso com uma colega, né, de profissão. E eu dizendo assim, Santa Maria é muito tradicional. Acho que hoje eu comentei contigo isso, Júlia, foi? A Júlia tá aqui, gente. A Júlia depois É que vocês não sabem, mas tem a voz da consciência, tá aqui também no... Dá um oi aí, Júlia. Oiê! Ó, viu? Essa é a voz da consciência da André. André tá muito chique, tá louco? Ai. Porque assim, ó, eu vou abrir um parênteses bem rapidinho e explicar quem é a Júlia, senão ela vai ficar perdida na história, né? A Júlia é que cuida das minhas... Como é que é? O que é? Tu é mesmo, Júlia? Como é que é o nome? Sou tua social media. Ela é minha Chique. social media. Muito chique, Porque eu sou... Tudo que eu sou ótima em cozinha, que eu sou ótima dando aula, que eu sou ótima em consultoria, eu sou um zero à esquerda nas mídias sociais. E ela fazia anos que ela já me dizia, Andréia, tá uma bosta isso aí, tá? Porque ela me xinga, inclusive. E aí a gente foi que ela disse, tá, chega, vamos sentar e vamos resolver essa tua função aí do teu Instagram, teu Facebook, vamos resolver isso aí. Aí ela tá cuidando. Então a Júlia é meu grilo falante, né? Júlia Dalcin, tá, gente? O arroba dela pode seguir, ela lá, adoro. E aí, ela até, inclusive, se alguém sair se eu deixar de seguir alguém, é culpa dela, não é minha, que ela disse que vai fazer um ali. Mentira, tô sacaneando, ó. Mas, assim, a Júlia é que faz as fotos, as coisas. Se vocês forem olhar meu Instagram agora, ele tá 1000 vezes melhor do que quando antes. Mas a graça, o bom disso é que quem faz não sou eu, tá? É a Júlia. Enfim, nós estávamos falando, tá? Vou voltar. Não tenho TDAH, tá? Mas, assim, dei parênteses da Júlia Dalcin. Cenário Osório, Santa Maria, assim, ó, sinceramente. eu vejo o cenário como desenvolvendo, sim, de 9 anos atrás, entendeu? De 8 anos atrás. As pessoas, e eu acho até que isso pode ser um pouco dessa coisa do MasterChef, sabe? Nem só MasterChef, tem esses vários realities, que as pessoas estão globalizando o conceito de gastronomia e sabores e tal. Então, a pandemia, mesmo tendo sido uma tragédia, ela permitiu que as pessoas se aventurassem mais, muito mais gente foi para a cozinha, se obrigou a ir para a cozinha. Então, ela começou a perceber, não, cara, se eu fizer esse bife assim como o cara do MasterChef mandou, fica realmente melhor. Então, as pessoas estão mais exigentes. E essa exigência, no sentido de qualidade, obriga o restaurante ou obriga o negócio como um todo a qualificar.
Então, além disso tudo, a questão do veganismo, né? A questão do vegetariano que tinha já há muito tempo e que agora é um pouco mais forte. Nós temos 1 milhão de situações celíacos, alergias diversas e tal, em que você tem que ter um cuidado e isso exige conhecimento. Então, as pessoas têm essa tendência de ter esse olhar um pouco mais qualificado para a gastronomia. Santa Maria é muito tradicional, eu ainda vejo Santa Maria muito tradicional e região, dessa coisa... Santa Maria, que nem dizer, a terra do X, né? Porque é uma cidade universitária. Hoje em dia, dá para dizer o nome de empresa aqui? Pode, claro. Tá. Tranquilo. Farmácia São João e Sushi, tá no mesmo, entendeu? Numa esquina tem uma farmácia São João, na outra tem um sushi. Diz que tem a farmácia São João que vende sushi já, Eu né? acho, entendeu? Se não tem, é o nicho. Ó, a farmácia. Se liga. Ou para os sushis botarem um remedinho. Assim, porque é incrível, entendeu? Então, assim, X sempre se teve, pizza sempre se teve na cidade, mas, assim, São João e sushi tem bastante. Mas, paralela a isso, fora as brincadeiras nesse sentido, as pessoas vão aos lugares e exigem uma entrega, seja do que for, mais qualificada. E isso traz profissionais mais qualificados. As pessoas estão buscando não só aprender dentro da cozinha, e sim estão buscando se qualificar. Criatividade, por exemplo, nesses jantares às cegas, por exemplo, que cada jantar é um menu totalmente diferente, as pessoas que vão, elas ficam encantadas em provar coisas que nunca tinham comido. E aí, então, elas... É isso que a gente precisa. Então, a Santa Maria as pessoas querem, e aí onde o público pede, obrigatoriamente o negócio, o comércio vai ter que girar dessa forma. E estamos caminhando. Alguns um pouco mais devagar, outros um pouco mais rápido, mas estamos caminhando, sim. O espírito de porco, na hora que tu falou do jantar às cegas, que as pessoas comeram assim, eu nunca pensei em comer isso, eu pensei tanta bobagem aqui, do tipo, querida, é às cegas, né? É bom tu não abrir os olhos. Andréia, eu até falando nisso, a gente teve uma experiência, não foi aqui em Santa Maria, mas ela envolve muito esse momento que a gente vive, assim, da gastronomia e tudo mais, e aí combinando, a gente falou agora há pouco da voz da consciência aqui, do social media e tudo mais, tem o influencer que também acaba impulsionando a gastronomia, né, ele vai lá e tal, mas tem uns que são né, que a gente seguiu um cara aí não é daqui, fiquem tranquilos, não é daqui de Santa Maria, e a gente viajou, foi pra Gramado que a gente foi, pelo menos dá um caminho. E a gente seguiu um cara que ele faz muito comentário de gastronomia, indo nos restaurantes, mostrando que rolava e tal, e aí a Grazi falou assim, não, porque eu quero ir no restaurante que eu conheço. O X lá, que eu fiz um curso uma vez com o fulano, e esse cara fez curso junto comigo e tal. E aí ele me falou do restaurante dele, então eu quero conhecer. Daí o meu irmão tinha ido junto com a gente, ele... Não, porque eu vi a rede social do cara, porque comfort food, comida caseira. Aí André, sabe decepção, assim, Nossa, eu fiquei com tanto ódio do influencer, porque o cara fez cada vídeo, mostrando assim que o lugar era, né? Nossa, chegamos lá, assim, era não vou dizer que é um casebre, mas assim... O cara tirou umas fotos, fez uns vídeos, uns ângulos muito diferentes da realidade. É muito fora. Muito instagramável. E aí, quando chega na parte de comida, que decepção, assim, porque a tal comida comfort food era comfort food pros caras. Ó, até a Siri quis participar. Era uma comida de conforto para a cozinha, porque os caras, assim, o arroz visivelmente foi esquentado no micro-ondas, daí todo embolado. O frango, ele já estava pronto, era um frango, deu bem para ver que ele era um frango que já estava pronto, cozido, e os caras requentaram e serviram fazendo de conta que era assado e tal. E, assim, foi tenso o negócio, assim, a única coisa que era muito boa era a salada, porque os caras produzem ali, e tu tá vendo a horta e tal. Eu falei assim, nossa, e aí assim, o preço no teto, né? Estratosférico. E o que me surpreendeu ali foi, assim, um volume de pessoas absurdo, uma fila absurda. A gente chegou no momento que tava sem... A gente entrou direto, praticamente, logo na sequência chegou um monte de gente. E aí a comida em si era bem, bem triste, assim, era aquela comida triste, né? Que ela te deixa triste, assim, que tu fica pensando, putz, eu vou pagar tudo isso por nada aqui. Bad food. Bad food.
E nessa história, eu lembro que aí chegou no final a Grazi, não, mas a Grazi é um pouco curte doce, né? Não, mas a sobremesa vai ser boa, porque eu vi os caras fazer o brigadeiro, não sei o que, no vídeo, tá? Eu falei, tá, confia. Pô, chegou um brigadeiro muito ruim, feito empelotado, assim, Nescau comeu frouxo ali, não tinha chocolate nem a pau naquilo ali, né? Nossa, mãe. E aí tu tá em Gramado e fala assim, putz, sabe? Terra do chocolate. Terra do chocolate, pô, mas não dava pra comprar um chocolatinho pra botar aqui no meio e tal. Quando a gente se depara com essas coisas, é lógico que a gente tem essa preocupação de isso acabar pegando para todo mundo, né? Porque tu tem uma experiência ruim, tu acaba contando e tal, e meio vira. O cliente hoje, ele consegue perceber que aquilo ali foi uma experiência isolada ou acaba pegando para todo mundo e daqui a pouco o cara assim, eu fui naquele restaurante lá, não, mas eu não vou no outro porque com certeza o outro faz a mesma coisa. Ou o cara já está conseguindo perceber que tem diferença, assim, que pode ser que tu vá num e não seja legal, mas dá para dar a oportunidade de ir em outro restaurante, outro ambiente, que outro chefe que faz e tal. Eu acredito que... antes de eu te responder essa, deixa eu só comentar ali sobre o Às Cegas, os nossos jantares, que é uma vez por mês, tá? Ele é às cegas, mas não vendado, tá, pessoal? Podem ir. A zoeira, o cara ajudou um monte que não, não, brincadeira. Da próxima nós vamos combinar melhor isso. É às cegas no sentido que o pessoal vai e não sabe absolutamente o que vai comer, né? E aí ficam tentando adivinhar. E quem adivinha a maior quantidade de ingredientes que tinha no jantar ganha um ingresso pro próximo, né? Que legal. Tá, então, enfim, eu acho que o consumidor hoje, não uma maciça maioria, mas uma boa parte, consegue perceber a qualidade do que está sendo entregue. E alguns nem retornam, né? Uhum. E ainda, quem gosta de comer bem, ou de fazer experiências, ele vai ir para outros lugares, entende? Então, assim, eu acho que essa coisa do influencer da gastronomia, as pessoas têm que filtrar muito. Né? Eu entendo que tem que filtrar, porque uma coisa é uma pessoa que está falando pela opinião própria, sim, entendeu? É o gosto dela, é a pegada dela e tal. E é a opinião dela. Você não pode tirar aquilo como 100% de verdade, né? Outra coisa é você pegar um crítico gastronômico. Daí o cara tem todo um outro conhecimento, ele estudou para isso, ou um sommelier, entendeu? Então, assim, as pessoas daí tem que aprender a filtrar um pouco nesse sentido. E o advento da tecnologia acaba acontecendo isso. Você vê umas fotos assim, lindíssimas, e aí na hora que você vai comer, é que nem aquelas brincadeiras que fazem do hambúrguer que é enorme, aí você vai comer, cara, é aquele chinelo. Então, assim, hambúrguer é uma coisa que eu não pego, eu tenho trauma, né, por causa disso. Então, as pessoas têm que tomar um pouco desse cuidado, mas elas sim estão... Eu acho que as pessoas estão se aventurando a ir em lugares, conhecerem outros lugares, até devem ir, sabe? Porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim também, tá? Uhum. Ruim mesmo, em Santa Maria. Mas tem muita coisa boa acontecendo, sabe? Muitos lugares bons, com comida boa, com qualidade, com gente preocupada em fazer bem feito, né? Mas e se não gostar, não vai. E passa adiante mesmo. Fala, não gostei. Entende? Tem que dizer para o proprietário, olha, não gostei por isso. E o proprietário tem que saber entender. E agradar, a gente não agrada a todo mundo. Não existe, nem Jesus agradou. Imagina nós, pobre coitado. Uhum. E as pessoas têm que aprender a filtrar isso daí. Seguir, vida que segue, né? Quais são os projetos que tu tá tocando hoje? Tá. Hoje eu continuo com consultorias, né? Continuo trabalhando com as consultorias. Eu assino hoje o cardápio do Wine Bar Malgarim, lá no Recanto Maestro. Então, a gente, de tempos em tempos, reformula e de 15 em 15 dias eu faço eventos lá com eles. Eu faço uma produção de produtos para o Zé Firino Alimentos. Então, eles querem criar algum produto novo, eu chego lá e faço. E aí tem alguns projetos bem bacanas, além de fazer eventos, buffets, enfim, formaturas e tal. Um projeto bacana que é com a chefe Lu Soares, que é esses jantares mensais, que a gente faz em alguns restaurantes e tal. O pessoal nos convida, André, vamos fazer, bora, vamos fazer. A gente vai lá e faz o evento. O Cozinha Terapia, que é um projeto da chefe Lu também, da Bahia, ela é baiana.
Então, que é uma aula descontraída, que o pessoal aprende uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Vai começar agora em janeiro. A gente tem ainda um projeto de aulas que vamos criar de algumas coisas mais técnicas, né? Para quem está a fim de se qualificar nesse sentido e quem está a fim de curtir só. Porque a gastronomia tem muito disso, né? Eu quero aprender a cozinhar para mim, para minha família, e sou feliz, né? E vida que segue. Eu tenho passei na seleção agora da universidade do programa Progredir, que é para dar aula na região de gastronomia, que começa em abril do ano que vem. Que mais? E eu sou mãe também, né? É um projeto eterno, né, Osório? Eu acho que é isso. E aí, que nem diz um aluno meu, prof, que horas você dorme? Eu disse, das 6 à meia-noite, às vezes eu consigo. Eu já ia te perguntar isso, assim, ó. Na família, tu já botou alguém a cozinhar lá? Ou como é que tá como é que é essa relação, assim? E não só como é que é essa relação, o que a chefe Andréia gosta de comer, hein? Então, assim, ó, na família, o Rafael é cozinheiro, né? Meu esposo é cozinheiro e cozinha muito bem, assim, é outra pegada, totalmente diferente da minha. Por exemplo, eu não sei fazer, não vão usar isso contra mim, mas eu não sei fazer arroz com galinha, tá? Assim, eu faço, mas assim, cara, é muito ruim para o meu paladar. E o Rafael faz um arroz com galinha divino, sabe? Eu digo, tenho um ódio disso, porque ele faz muito bem, muito melhor que o meu, sabe? Então, o Rafael é mais da comida campeira, da carne, essa coisa do sanduíche, sabe? A gente cria muito, eu gosto muito de criar essas coisas de sanduíche, saladas e tal. Então, lá em casa, o cozinheiro é o Rafael, né? Não sou eu, sou muito raro, que nem as crianças dizem, a mãe cozinha para os outros, nunca cozinha pra gente, o que é mentira, tá? Eu cozinho de vez em quando. A minha menina, a Rafa, ela tem muito jeito para gastronomia, ela faz um monte de coisa, tem 13 anos e cozinha super bem, mas não quer seguir a área, assim, porque ela diz que eu sou muito louca, ela não quer ficar louca que nem eu. E os guri não, né? Os guri são da ciência, tudo good vibe, assim, entendeu? Então, eles não sabem, o meu mais velho não sabe nem fritar um ovo, né? Se deixar, ele queima o miojo, né? Então, complicado, assim. Ele faz arroz de micro-ondas bem. E é isso, o mais novo também, o mais novo se vira. Mas, assim, eles vão se virando, assim, mas quem tem o feeling da coisa é a Rafinha, porque ela é da área artística também. Né? Então, assim, ó, ela desenha super bem, ela toca violino, ela toca flauta, né? Ela escreve, ela lançou 2 livros, sabe? Então, assim, ela lançou com 7 anos, aí depois com 9 lançou outro, então ela tem um monte de coisa escrita, então ela é da área criativa. Então, ela usa isso ali e gosta de doce, que é o que ela faz, né? Ela só faz doce. Então, ela produz ali, porque eu não vou fazer, ela vai e faz. Então, ela se vira. E o que eu gosto de comer? Eu gosto de comer comida boa, entendeu? Eu não tenho assim, sabe? Um arroz com ovo bem feito, para mim, tá valendo. Entendi. Eu adoro comer salada, mesmo não parecendo. Eu adoro comer salada. Uma mistura, eu gosto de misturas de sabores, sabe? De doce com ácido, doce com amargo, sabe? Eu acho que doce e amargo é uma combinação perfeita. Eu adoro sucos, frutas, de tudo quanto é coisa. Pão, entendeu? Eu amo pão. Como arroz, macarrão e tal, por mais que tenha descendência. Mas, assim, não é assim, meus pratos prediletos, lasanha, essas coisas, não é o meu chão, assim. Gosto de frutos do mar, mas eu não tenho, assim, se tu me perguntar uma comida predileta, eu não tenho. Entendi. Eu gosto de comida bem feita, assim, simples e bem feita. Inclusive arroz com feijão, que a gente chama de mexido. Lá em casa, eu não sei como é que tu chama. Lá em casa, quando vai fazer o requentê dontê, que a gente faz, né? Todo mundo acha que... Não é bom demais. As pessoas acham que só porque a casa de chefe de cozinha não tem requentê, entendeu? O que mais tem, galera. Então, assim, tu pega lá, aí eu gosto de fazer, por exemplo, se eu vou fazer um mexido, aí eu corto primeiro uma cebolinha, dou uma tostada na cebolinha, tomate, porque eu gosto muito da acidez na gastronomia, seja no doce ou seja no salgado, então eu já boto, né? Então... Mas tem seu valor, né? É uma comida bem feita. Entendi. Me convida que eu tô na área. Como é que tu relaxa? Tu é aquela que, sei lá, assiste série, fica só jogada, enfim, o que que tu... Eu acho que vendo Netflix mesmo, entendeu? Boto uma Netflix ali. Quando eu digo assim, hoje eu vou tirar o dia pra, tipo, mofo.
entendeu? O dia do mofo. É, o dia do mofo. Entendi. Eu boto uma série, dependendo da série. E aí eu já nem começo, eu sou meio maníaca, né? Que nem eu digo. Quando eu pego uma série, eu curti a série, pelo Ferrou. amor de Deus. Maratona. Mas enquanto eu não terminar, eu pareço Desgraça isso. Enquanto não termina aquele inferno Tô daquela zoando. série, deu um intervalinho, eu tô lá, entendeu? Seja no celular ou seja em casa. Então, assim, eu procuro nem começar a olhar a série. Mas, assim foi com aquela... Como Defender um Assassino. Aham. Gente, eu vi aquela série em um dia e meio. As crianças não aguentavam mais, entendeu? Eles passavam na sala, eu estava vendo TV. Eles iam dormir, eu estava vendo TV. Eles acordavam, eu estava vendo TV. Até terminar a série, eu tinha vontade depois de entrar na série e matar aqueles adolescentes tudo. De que gente burra, né? Sabe? Mas assim, pelo amor de Deus, como é que fizeram tanta cagada numa série só? Mas assim, eu sou muito assim disso. Então, The Mentalist, eu gosto dessas coisas mais instigantes, assim. Mas assim, eu relaxo vendo filme, ou uma coisa. E uma coisa que a gente faz muito lá em casa, que é bem bacana, é a cozinha, né? Não adianta, vou lavar a louça. E aí vem as crianças, por exemplo, que eu adoro trocar ideia, a gente conversa muito sobre muitas coisas, eu e as crianças. E aí, cada um com o seu. Imagina, meu mais velho tem 19 anos, né? E ele trazendo as opiniões, então, eu tô lavando a louça, um tá secando, outro tá fazendo outra coisa. E aí, ali a gente fica, aquela louça que podia levar 15 minutos, a gente às vezes fica 1 hora e pouco ali, só trocando ideia, conversando, dando risada, brincando. É um momento, assim, são 2 momentos bem, bem bacanas, assim, que eu curto. Tu foge de série de gastronomia e reality de gastronomia, coisa Se eu e tal. fujo? Tipo assim, não, sério, não, eu vou olhar ali o assassino, não tô afim de ver, entendeu? Não, na verdade, eu acho que eu já assisti todos. Assim, ó, eu hoje não assisto, por questão de tempo, eu não assisti, por exemplo, esse último MasterChef, assim, que eu queria ter assistido. Até porque ele parece que tomou um estilo diferente do que eu estava esperando. Então, do que era, entendeu? Então, assim, ele ficou mais comercial e tal, assim, não é bem o que eu gosto. Mas, assim, ó, tem séries, eu até tô tentando lembrar um que passa na Globo, que eu acho bem bacana, que tu sempre pega uma dica. Eu assisto para pegar alguma dica, sabe? Então, o Iron Chef, eu assisti todos, entendeu? O brasileiro eu achei o melhor. Sensacional. Sensacional, sabe? É uma Nossa, coisa assim... Eu achei muito emocionante, porque os chefes que os caras chamaram ali, os caras com umas conexão, assim, com a comida que eles estavam produzindo e cada apresentação, nossa senhora. Não, é uma coisa assim, tudo... E é muito próximo da gente, tu entendeu? Então, assim, ele ficou mais palpável, né? O Iron Chef Brasil. Então, assim, foi muito traz coisas que eu já tinha provado, que eu tinha comido. E aí tu fica, é isso mesmo, sabe? Então, assim, muito bonito de ver. Então, eu gosto, assim. Uma coisa que eu não... as séries do Gordon, eu gosto. Ele tem uma série que ele vai para... os fins do mundo aí, provar umas coisas muito, muito estranhas. Nossa senhora. Mas, assim, eu acho legal como conhecimento. Eu sou muito... o Rafael me segura um pouco, mas eu sou um pouco workaholic. Não só de estar socado no celular, cliente falando comigo, mas no sentido de buscar informação o tempo inteiro. Conhecimento, seja de que forma for. Seja assistindo alguma coisa, ou lendo, ou pesquisando, ou criando cardápio. Então, assim, eu às vezes tenho que dar uma cuidada nesse sentido. O que eu não... Muito raro eu assistir é filme. Assim, que de gastronomia, do chefe. Que teve uma crise, que... brigou com a namorada e resolveu, entendeu? Isso eu não tenho saco. Mas, assim, onde tem um desenvolvimento de conhecimento, eu gosto. Tem uma série bem legal, uma série bem legal que tem na Netflix, que é Sal, Açúcar, Azedo, uma coisa assim. O nome, que é bem interessante ali, bastante conhecimento e culturas, assim. Que a gastronomia é cultura, né, Osório? Sim. É cultura. Então, você se apropriar de alguma forma de uma cultura que está muito distante, é sensacional, né? Acho que conhecimento é válido. Tu falou isso aí, agora eu lembrei de um que tem... não sei se é restaurantes incríveis, alguma coisa assim, que é um restaurante tanto meio meia boca, mas cada um é num lugar, e aí, tipo, tem um que é em Malta,
que o dono é um jogador de futebol, e tipo, o cara não entende nada de gastronomia, e aí só que ele é super conhecido, ele botou um restaurante, daí chegam os 3 especialistas lá, que um é de gestão, o outro é de culinária e tal, eu não me lembro o terceiro que ele faz, e isso que tu falou da questão, me lembrou lá o que tu tava falando sobre o chefe saber gerenciar e ter a visão do todo. O cara tá em Malta com uma biologia marinha incrível, com os peixes fantásticos, e o cara manda vir peixe Eita, lá, não sei da nós. onde, paga um monte de dinheiro, tá praticamente se quebrando, e ninguém quer comer a comida do cara, porque, tipo, não é legal. Ah, lembrei, ele quer trazer uma coisa mais europeia, de França, e manda vir, não sei da onde, uns escargot lá, e a galera, tipo, o cara chega em Malta e quer comer o peixe de lá e tal, né? E aí traz muito isso da cultura e essa ideia de saber gerenciar, né? Que Exato. daí essa chefe chega e fala assim, não, cara, tá tudo errado aqui. Eu acho que não, não, ela é arquiteta, é um cara que é o chefe e ele fala, ó, meu, tem que gerenciar, vamos lá que eu vou te mostrar, eu descobri um lugarzinho onde tu compra o peixe, e aí lá eles têm os sais que eles preparam, e tem uma Ah, que ele fazenda de vai para uns sal. restaurantes e conserta os restaurantes? Só que são 3 Adoro. caras, 2 caras e uma mulher. E aí eles vão para uma fábrica, é uma fazenda de sal, nunca imaginei que eu ia ver, é uma fazenda de sal. É uma família, ela fabrica o sal, aquele sal é lindo, maravilhoso e tudo é bom lá, pelo visto. E aí tu me trouxe muito do que tu falou aqui, né? Dessa questão do cara chegar e ter percepção. Às vezes ele tá ali, ele não conectou a cultura, não conectou o processo de gestão. Aí chegou o cara de fora e mostra pra ele, querido, ó, o que a É, galera quer comer é cultura e tu como gestor tem que saber. é isso. A gente. Quando você tem um espaço, quando você tem um empreendimento, ou quando você vai criar, ou quando você tem. Eu entendo que a pessoa tem que ter muito cuidado nesse sentido de. Se você vai botar um nicho X, tá? Você tem que trabalhar ou criar esse nicho de forma que o que você vai trabalhar ali seja um custo razoável. Então, você vai ter que usar o que é da região, porque se vai pedir, sei lá eu, alguma coisa muito distante, fica difícil. E você entender se esse nicho vai fazer parte da cultura da cidade onde você está ali. Mas isso não impede e deve acontecer, e as pessoas exigem, que haja criatividade. Então, assim, ó, vamos trabalhar com pizza, por exemplo. Acho que eu nem vou falar de pizza para não apanhar na rua, porque tem muita pizzaria em Santa Maria. Mas, assim, ó, você vai falar de, sei lá, a laminuta, e aí todo mundo faz a laminuta X, Y, Z, parará, parará. Ah, não, mas o meu a laminuta vai ter um toque especial, ou eu vou ir modificando tal coisa, porque eu quero dar uma experiência diferente. Porque senão eu vou ser igual ao meu colega do lado. E sendo igual ao meu colega do lado, eu tenho que vender Tu vai a disputar rodo. preço. Sim. A rodo. Então, se você quer ter uma qualidade financeira, você tem que pensar nisso. Você usar o regional, mas tem que inovar. Tem que girar, tem que inovar sempre. Hoje é moda dentro da moda, não. É uma tendência bem forte dentro da gastronomia sazonal. Né? Então, você ter um nicho muito específico de um restaurante, sei lá eu, um restaurante alemão. Nem tem nem em Santa Maria, né? Acho que não. Já teve. Tá, então não tem mais, então eu não vou apanhar, né? Não. Então, um restaurante alemão, tá? Você trabalhar só a gastronomia alemã sem você usar o regional, você vai quebrar. Sim, sim. Entendeu? Então, você pode ter aquela tendência, aquela linha de pensamento da gastronomia alemã, mas você vai ter que trabalhar com o que existe aqui e inovar o tempo inteiro. Entendeu? Senão você vai ficar no igual, no básico. E aí as pessoas vão procurar outro lugar para ter uma experiência diferente. Nessa construção dos eventos que tu atende evento de grande porte, médio porte, se daqui a pouco o cara assim, eu tô a fim de fazer uma reunião pequena, como é que é, né, de que tamanho até que tamanho Que eu atendo. é? Tá. Eu já fiz eventos para 7 pessoas e já fiz eventos para 600 pessoas. Né? Então, eu consigo atender. Se tu chegar, André, tem 650. Claro que muda zero a logística. Mas, assim, eu tenho condições e conhecimento de atender tanto pequeno quanto grande. Seja residencial, seja no salão, seja, sei lá, eu numa praça, enfim, no que for, numa loja, no que for.
É claro que isso, a dinâmica e valores e tudo, Sim, muda. e muda muito, né? Você fazer um atendimento para 7 pessoas é praticamente um atendimento totalmente personalizado. Praticamente não, é um atendimento personalizado. E você custear a presença de um chefe ou a presença de alguém formado com tal experiência, com XYZ, dentro do seu know-how, da sua bagagem, tem um custo. Sim. Né? Então, quanto mais pessoas, o giro, os valores são menores. E a gastronomia, com exceção de sushi, que eu sei fazer só para casa, é muito ampla, assim, do que a gente atende. Né? Sim. A gente está mais de hora aqui conversando e eu queria só te fazer... a Andrea é uma pessoa que ela olha para o próximo ano, assim, a gente está, para quem não... Né, claro que tem gente que já vai ver esse vídeo no ano que vem, óbvio. Mas a gente está bem próximo aqui do fim de ano, assim. A Andrea é uma pessoa que olha para o ano seguinte, projeta, faz plano, ou pensa que vai ser legal, ou vive mais o, sabe? Ou vive mais o agora, ou como é que tu olha para o... Se tu olha para frente, como é que é essa dinâmica? Assim, não, eu hoje em dia, não hoje em dia, mas a gente amadurece, vai aprendendo, a dor ensina a gemer, né, Osório? Então, assim, eu fatalmente tenho meu ano planejado, organizado, pensado em quais os projetos que nós vamos seguir, como que nós vamos... Claro que sempre vai ter nuances e modificações nisso daí. Então, seja com as parcerias que eu estou já fechando, seja com a Lu, com a Márcia, seja com a orientação da Júlia, né? Então, assim, eu já tenho isso muito estruturado da onde eu quero chegar. Na verdade, eu tenho um plano maior de chegar daqui a 2 anos e meio, 3, aonde eu quero chegar. E aí eu vou construindo como eu vou chegar no que eu quero daqui a 2 anos e meio. Legal. Andrea, onde é que a gente te acha, hein? Quais são as redes? Agora a Júlia salta lá. Ela errou o endereço. Eu tenho... O meu Insta é Chefe Andrea Loreto, né? Lá tem o link para o meu WhatsApp. Tem, Júlia? Se não tiver, já vamos conversar. Tem o link pro meu WhatsApp, daí o pessoal pode entrar em contato comigo. Meu Facebook é Andrea Loreto Pérez. É fácil, assim, de me achar, entendeu? Só cobradores não, tá? Cobradores estamos de portas fechadas só no que... Eu vou fazer uma restrição, né? Nós estamos com restrição nesse momento. Estamos com Covid. Mas, mentira, de sacanagem. Mas, assim, o meu Insta é @chefe Andrea Loreto e o Face Andrea Loreto Pérez. E no Insta tem o linkzinho lá para me mandar o WhatsApp, para trocar ideias, convites, enfim, eventos, o que Legal. quiser. André, primeiro, te agradecer demais ter topado, de ter vindo conversar. Eu sabia que ia ser uma conversa interessante. Eu realmente te acompanho e há algum tempo fico vendo, assim, e é mais do que evidente a tua evolução em diversos níveis, assim. Então, registro aqui a admiração, porque eu acho a área muito foda. Eu acho, assim, que a pessoa tem que ser muito boa e... Cara, assim, ó, emocionei aqui, gente. E eu acho realmente, assim, legal e a gente, quando a gente foi começar a conversar e levantar nomes e tal, e eu falando com a Grazi, falei, Grazi, vamos parar e vamos listar algumas pessoas que a gente acompanha e acha que são pessoas que são muito foda, assim, vamos chamar pro podcast aí. Muito obrigado por tu ter topado. É muito real isso de te acompanhar e admirar, enfim. E assim, além da galera te seguir nas redes, tu quer deixar qual é o recadinho que tu quer deixar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, né? Deixa um recado aí pra galera também, se é que tu... Não quero deixar recado nenhum, agora me quebra agora aqui. Mas primeiro eu queria agradecer demais mesmo tu ter vindo aí, topado, de conversar mais de 1 hora e tanto aí. Enfim, quais são as palavras derradeiras da Andrea aqui? Eu que agradeço, né, Osório, por esse convite. Eu fico muito feliz mesmo. Eu mesma me enxergo, realmente a gente tem que ver tudo que errou e dentro desse que errou a gente crescer. Então, não que a gente não vai errar e tal, mas assim, eu enxergo que muita coisa melhorei, graças a Deus, senão seria uma pedra, né? Então, a gente evolui, agradeço a admiração e é recíproca, né? Assim, tanto contigo quanto com a Grazi, assim, eu gosto muito de vocês.
E o recado que eu posso deixar para a galera, além de desejar um bom 2023, né, galera? Foi um ano complicado, 2022, mas 1000 vezes melhor do que foi os anteriores. Mas que a gente tem um ano de 2023 de muita prosperidade, de muita comunhão, de muita divisão, de muita parceria. Dizer que me sigam, sim, nas redes sociais, mas indiferente disso, que quem puder cozinhar, cozinhe. Se tiverem dúvida, me chame. Quiserem me chamar para cozinhar junto, me convidem. Entendeu? Eu sou parceria para tudo. É para tudo não, que algumas drogas ilícitas não. Vamos com calma. Vamos com calma. Então, assim, mas é isso, sabe? Desejar, eu quero mesmo, assim, e, claro, um agradecimento especial não só para ti, mas, assim, a família da gente é a família da gente, né? Eu não tenho como não dizer o meu, que é o que segura a gente, né? Meu esposo, meus filhos, que me aguentam minhas loucuras. E, às vezes, na correria, eu boto as crianças também, tem trabalho escravo lá em casa. E aí boto eles a trabalhar junto, os bichinhos. Agradecer quem aguentou até agora, guerreiro, quem assistiu até o final eu falando. Senão daqui a pouco tá lá, porra, cala a boca, louca. E dizer isso, né, gente? Que a gente tenha um 2023 muito bacana pra mim, pra todos. Muito sucesso. Legal. Bom, galera, então, esse foi mais um Osório Cast Mais. Só fazer um parênteses aqui, né? No final, a pessoa dizer que tem trabalho escravo em família, que a social media quase teve um treco ali agora. Muito obrigado, Andréia. Como é que é a voz da consciência? Muito obrigado também pela presença. Muito obrigada, André. Em casa a gente conversa. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um Osório Cast Mais. Lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não gostou do vídeo, o problema é teu. Tu não bate bem na cabeça. Valeu, obrigado. Até mais.